Dokumushi, uma experiência tóxica. Do canal Raid, patrocinado. Pelo Kuro. Mangá, né? Não sei. Acho que é mangá. Pela arte em si parece mangá, né? Vamos lá, então vamos ver uma experiência tóxica. É a Flávia pura. Ai, mas você ama, né? Há mais ou menos um ano, Eu amo que... Uma toxicidade. Eu? Oxi. eu fiz um vídeo falando sobre um mangá bem peculiar que eu encontrei. E ficou ali a recomendação pra vocês lerem se quisessem ter uma experiência parecida com o que eu tive. E de lá pra cá, esse mangá apareceu mais de 3 vezes no canal. Caraca. Como se ele nunca tivesse me abandonado. Esta, senhoras e senhores, é o drama que eu mesmo comecei e nunca terminei. Ok, sendo mais específico, eu apenas senti que eu precisava fazer um vídeo assim, porque eu parei pra pensar em uma coisa. Depois que eu fiz aquela review, eu não acho que foi muita gente que deu a chance de ler e se traumatizar. Até porque, quem gosta disso? Talvez eu, mas isso é outros 500. Portanto, assim como fizemos no vídeo de Aku no Hana, iremos fazer uma review total, contando toda a história desse mangá. Então, de começo, eu faço esse questionamento pra vocês. Já pararam pra pensar, por que vemos coisas assustadoras? Eu Mesmo não que vejo. aquilo nos deixe impressionados? Não vejo. Talvez Não seja gosto. por você gostar, talvez Estranho. seja por você já ter uma Adrenalina. resistência a esse tipo de conteúdo. Adrenalina, pô, Ou talvez do você medo. tenha uma curiosidade meio mórbida, algo meio catártico. Eu não Lembrando gosto. que se acaso você quiser uma sinopse apenas, você pode ir ver o meu vídeo review sobre o mangá. E também que esse mangá é recomendado para maiores de 18 anos. Então eu vou evitar falar algumas coisas, censurar alguns termos e obviamente as imagens. Mas ainda assim eu recomendo que se você fica impressionado muito fácil, que mesmo assim não veja. Eu posso fazer o meu melhor aqui, mas não sou eu quem controla o efeito disso. Com isto, eu digo pra vocês, tá na hora de terminar essa novela de amor e ódio. Senhoras e senhores, essa é a história completa de Dokumushi. Uma review profissional. Alto, né? Nossa senhora, homem. Meu ouvido dói. Parece até o Battle Royale, olhando assim, tipo, o povo se batendo ali. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve para não perder outros vídeos como esse e sem mais delongas, vamos lá, do começo novamente. Primeira parte, o jogo. O jogo. A história começa com o nosso protagonista, Reiji Sugiura, vendo algumas fotos e tentando conversar com algumas pessoas para saber o paradeiro de uma tal de Mari. Sem sucesso, ele recebe um chamado Que na Mari? porta e quando vai atender, a cena corta para o local do jogo, uma escola abandonada e totalmente lacrada. Nos é dada uma pequena explicação do que significa Dokumushi, insetos venenosos tão letais quanto aracnídeos e centopeias, que podem causar dano direto ou indireto no corpo humano. Registros antigos mostram que vários desses insetos eram colocados em um espaço isolado para que batalhassem entre si por comida, e o sobrevivente seria utilizado para um ritual chamado toxina de verme. Guarde essa informação para depois. Enfim, o Reiji acorda e vê que junto dele estão mais 6 pessoas que não sabem de fato como chegaram ali. Mas ao discutirem, eles percebem que todos ali foram enganados por uma moça que estava oferecendo uma nova bebida experimental. Então Oxi. possivelmente eles foram dopados e trazidos até aquele lugar. Mas Naquela são escola burro, né? tem um timer enorme na parede contando 7 dias. Além disso, já foi confirmado Ai, por ai. eles que não tem comida em Me chutaram, desculpa, foi sem querer. Não fui eu. Né, tem que explicar Meu isso. filho. lugar nenhum. Apenas Do a nada, água ai, funciona ai. naquele local. Fora isso, há câmeras espalhadas por todo lado. E todos Faz, os seus é um round pertences six. foram roubados, incluindo os sapatos. Então, já que eles estão nessa situação tão incomum, o melhor que podem fazer primeiramente é se conhecerem para poder trabalhar juntos. Yuki Toshi, Opa, se que é matar. só um cara assalariado, Toshio, um trabalhador de CLT. fábrica, Akane, uma anfitriã, que já nos dá um 21 pequeno anos. foreshadowing sobre sua Quem beleza, parece? guardem essa informação. Taishi, Sabe, um Kuro? desempregado, Yumi, Bem na uma hora, Kuro. universitária, o nosso protagonista, e Michika, de apenas 9 anos. Após Meu as apresentações, Deus! o Vai ser Yuki pior. Toshi Botaram uma de parece 9 que anos toma aleatória. dianteira Essa e Michika começa aí vai a matar pensar no todo que mundo. fazer. Eles tinham que procurar uma saída, então eles se dividem em 2 grupos. Toshio, Akane e Taishi irão ver o segundo andar, e esse último em específico parece que está olhando até demais para a pequena Michika. Bom, o Yuki Toshi até Ixi, tô sugere com para medo. tomarem cuidado, pois pode ter Ah. armadilhas, já que tem câmeras para todo lado. Esse talvez poderia ser uma espécie de jogo. Afinal, se tem câmeras, alguém tem que estar vendo.
Enfim, eles se separam e o Reiji se questiona que, apesar dessa situação já ser muito incomum e estranha, o Yukitoshi tá totalmente calmo, até sorrindo às vezes. Por que isso? O foco vai rapidinho para o segundo grupo, onde o Taishi pensa que queria estar no outro, já que a Michika tava lá. E ela inclusive lembra ele de alguém aparentemente. A investigação continua Estranho. e aparentemente eles não têm sucesso nenhum. Todas as salas estão iguais, vazias, seladas e com câmeras. Na investigação do Reiji, ele percebe que nenhuma das janelas tem vidro, e ele se questiona o porquê disso. Eles vão aos banheiros e percebem que não tem papel higiênico, eles saem e vem o Toshio tentando dar uma voadora na janela selada, que de nada adianta. Sem ideias mais do que explorar, eles têm apenas uma última sala para pesquisar. Então é onde eles vão. Porém, no meio, a Michika fala que precisava ir ao banheiro e decidiu ir sozinha. Quando ela volta, a Yumi demonstra estar preocupada, e isso até mesmo lembra o Reiji dessa tal de Mari, e se pergunta onde é que ela estava. Enfim, eles chegam na sala e se preparam, imaginando que seria outra igual às outras. Mas essa era bem diferente. Naquela sala, tudo que encontram, além das janelas seladas e de câmeras, é um cutelo acorrentado ao chão e uma panela elétrica. Jogos mortais. Com essa visão, o grupo começa a discutir para entender a situação. Ah não, ele tá ali. A teoria que o Yukitoshi traz é que mas por mim podia eles estão morrer trancados naquele lugar sem saída, sem comida, com um timer de 7 dias, porque quem quer que seja que está por trás disso quer ver uma matança seguida de canibalismo. É óbvio que ninguém aceita essa ideia e apesar do ser humano ser sim capaz de aguentar uma semana sem comida, por mais que seja meio doloroso, Já sabemos ainda quem vai é ser o possível. primeiro a morrer, Mas né? O quem mais que vai estar gordinho. disposto a aguentar isso? E o primeiro a rejeitar totalmente essa ideia e tentar encontrar uma saída à força é o Toshio. Como o restante não tinha muito o que fazer, eles decidem só ficar por ali e pensar qual vai ser o seu próximo passo. E novamente é bem estranho o quanto o Yukitoshi parece calmo naquela situação. Bem, sem sucesso, o Toshio Esse cara aí já participou de outros Já jogos matou um monte desse. de gente. Já matou e está se fingindo, não sei o que tá acontecendo. Mas na verdade ele já ganhou um desses, tá Ou ligado? às vezes ele tá aí porque ele quer, tipo, ele gosta dessa sensação. volta e o Reiji analisa a situação. Outro fator importante é que as luzes estão sempre acesas, então não dá pra saber que horas são. Ele tenta entender como aquelas pessoas iriam reagir a essa situação, até reparando que o Taishi nem se importa com sua aparência ou modos, porém ele repara que o Taishi estava olhando pra alguém bem específico. Conversa vai, conversa vem, e a Yumi pergunta pro Reiji sobre ela parecer a Mari, a garota que o protagonista está buscando. E como ele parecia triste ao falar dela, ele comenta que sim, e tem algumas lembranças dela, que aparentava ser uma garota sorridente, dócil e sensível. Bom, o assunto prossegue e descobrimos que a Yumi nunca teve um amor, não tem experiência nenhuma nessa área. E eles têm uma conversa bem normalzinha até, o Yukitoshi comenta que apesar de querer, o trabalho dele não permite muito tempo pra namorar. Bom, tudo que eles podem fazer naquele momento é deitar pra esquecer a fome e passar o tempo, mas o Toshio não aguenta e fala que vai destruir aquela câmera. Porém o Yukitoshi fala que não, porque pode haver algum tipo de punição. E isso obviamente chama muito a atenção de todos. Porque ele tava tão calmo naquela situação. Né? Ele até parecia estar se divertindo. Por acaso ele tem algo que não quer falar? O Yukitoshi então só diz: e daí se eu estiver gostando? Obviamente todos ali ficam enfurecidos com ele, mas ele logo acalma os ânimos, dizendo que infelizmente apesar dele estar gostando, ele não tem nada a ver com seja lá quem os trancou ali. Ele é apenas um cara que gosta do oculto e aquilo lembrou ele de algo. O Yukitoshi começa a contar sobre um ritual chamado Dokumushi, que se consistia em colocar vários insetos venenosos num lugar isolado para que eles se matassem por comida e território. Assim, o último que sobrasse iria ser utilizado para um boneco voodoo, pois seria o considerado mais forte. E todos ao ouvirem isso começam a relacionar as coisas. Um tempo limitado, para deixar os participantes ainda mais agoniados, não tem comida, só tem água, um cutelo, panela e todas as saídas estão seladas. Todos ali são de certa forma inimigos. Essa era a verdade. Isso já começa a instigar o desespero no Taishi, por exemplo, e o Toshio já começa a cogitar matar todos ali no braço para tentar fugir. Mas após se acalmarem um pouco, a Akane vem e diz algo que deixa o Toshio bem apavorado. Afinal de contas, ele era o mais perigoso naquele lugar, já que ele era homem e bem forte. O Yukitoshi reforça esse argumento, só porque já que afinal, gostoso. músculos requerem muita energia para se manterem. Então, apavorado, o Toshio se manda dali e vai ficar sozinho. Bom, todos ali teriam bastante tempo para pensar de qualquer forma. Depois disso, nos é mostrado no banheiro feminino, onde a Akane e a Yumi estão conversando, e ela comenta como a Akane é uma mulher incrível, bonita, elegante, e que consegue bater de frente com um cara como o Toshio. Ela então devolve o elogio, dizendo que a Yumi não deve se menosprezar tanto,
E, Ela gente, também é bonita. Com isso vem Isso. algo meio do nada, onde a Yumi agradece, abraça a Akane e simplesmente a beija. Isso obviamente faz ela recuar espantada, e a Yumi ainda por cima rasga a manga do seu casaco para oferecer como toalha, deixando ela ainda mais confusa. Na escada a gente consegue ver o Toshio tremendo de pavor, pois Meu estava Deus, em pegaram só os desvantagem numérica psicopata, os e doidos. acreditando que seria assim morto por todo o restante. coitado, eu fiquei com dó dele. O cara foi expulso porque ele é forte. Você é muito Segunda forte, parte, come demais, raiva, você vai morrer. primeiro sangue. Eu mataria o gordinho esquisito Toshio ali. na Peraí, tem canoa. quantas partes? Segunda parte, terceira parte. Ah, Toshi, quarta, 22 anos, quinta, trabalhador de sexta, fábrica. sétima. Toshio é um rapaz extremamente arrogante, que não tem nenhum respeito alheio. E o que ele aparenta ter é só uma amante. Voltando com ela de carro, outro carro passa rapidamente por eles, como se estivesse com muita pressa, e isso deixa o Toshio enfurecido e começa a perseguir aquele carro. Só que aí nós vemos que nele estava um pai correndo para salvar a vida do seu filho, que estava muito doente. Mas o Toshio nem tinha percebido isso e só foi atrás para bater no carro deles. E por causa dessa ira descontrolada, Matou a ele criança. acabou fazendo o pai perder o controle e bater de Meu frente Deus. contra um caminhão. Vendo a besteira que ele causou e vendo o pai tentando sair com seus últimos esforços antes de explodir, deixa o Toshio em pânico e ele sai o mais rápido possível dali. E depois é mostrado nos noticiários que o pai e o bebê acabaram morrendo, enquanto a mãe estava em estado crítico. Com essas lembranças e o pânico da situação Nossa. que ele tá atualmente, faz o Toshio até mesmo começar a ter alucinações. E o que são essas alucinações? Bom, vocês verão mais pra frente. Bom, É o voltamos pai pra vindo Yumi, todo onde sanguentado. ela estava se culpando por ter agido tão no emocional com a Akane, mas ela aparece e aparenta aceitar esses sentimentos, perguntando se ela não quer formar um time junto dela. A Yumi aceita, obviamente, e enquanto ela volta pra sala, vou, vemos algo que já era óbvio. A Akane sabe manipular. Para conseguir sair dali, ela iria usar o quem fosse necessário, principalmente se ela tiver que convencer todos a se tornarem escudos de carne para mantê-la viva. Essa A Yumi, safada vai dar em enquanto cima de isso, todo tava mundo. andando e até que ela ouve o Toshio gritando e caindo das escadas, possivelmente por causa da alucinação que ele viu. A Yumi chega perto e, curiosamente, ela começa a ajudá-lo, limpando os ferimentos, e isso deixa ele bastante confuso, que só se pergunta por que ela estava fazendo isso. A Yumi diz que por mais que todos estejam com medo, ela não quer que as Oxe, tá mortes sejam censurado a necessárias fusão para dela saírem dali, nem mesmo a do Toshio. Isso parece que o deixa mais animado, porém o faz lembrar da amante que ele tem e que já havia há muito gente. tempo. Então, por causa dessa Sai, ela não impulsividade, gosta de ele homem. agarra a Yumi e, sem deixá-la resistir, ele a estupra. O Meu Reiji nota que a Yumi tá demorando Deus! pra voltar, então ele e a Akane vão procurá-la. E é óbvio que ela aproveita pra começar a convencer o Reiji a ficar do essa? lado dela. É mostrado então que a Yumi estava simplesmente detonada no chão e que além disso tudo, ela ainda era virgem. O Toshio estava a tratando como se ela já fosse sua propriedade a partir de agora. Os outros chegam e separam os dois. Enquanto a Akane confortava Yumi, o restante questionava o Toshio. E enquanto ele dava um discurso sobre ali ter apenas homens e mulheres, que aquilo era normal numa situação assim, a Akane vai e dá um tapa no rosto dele, o chamando de escória. E dizendo que se continuasse falando assim, ela mesma iria matar ele. Bom, todos vão saindo dali e deixando o Toshio sozinho. E o Yukitoshi dá um aviso pra ele. Os que ficam isolados numa situação assim são os mais propícios a morrerem. Em choque com essa afirmação, o Toshio tenta, um ato desesperado, falar pra Yumi que eles estão a enganando, que vão a usar somente, e que se fosse ele poderia a proteger de todos. Bom, sem dar muito ouvidos, o grupo se separa e Pega o ficam as cutelo mulheres numa agora. sala e os homens na outra, pra Yumi poder se acalmar. Enquanto isso, vemos a tal alucinação que o Toshio tinha se assustado, enquanto pensava sobre o que o Yukitoshi tinha dito. Ele vê um bebê totalmente destruído pelo fogo, olhando pra ele e tentando o alcançar, o mesmo que ele causou a morte há alguns anos. Depois que a Yumi se acalmou, eles vão junto para o restante, e eles começam a discutir que o Toshio é sim a maior ameaça, eles têm que pará-lo de alguma forma. Mesmo que ninguém ali queira carregar o peso de uma morte, era necessário eventualmente. O Yukitoshi tem uma ideia de usar o cordão da blusa do Reiji para o amarrar, e no pior dos casos, você sabe. O Toshio estava surtando nesse ponto, se ele fosse morrer naquele lugar infernal, ele berra que iria levar todos ali junto. O grupo acaba decidindo se separar novamente nas salas, homens e mulheres. Meu O Taishi Deus, até aquele cara. tenta convencer a Mitika de chamá-lo se precisasse ir ao banheiro, mas ela nem dá ouvidos. Meu Deus. O Yukitoshi, antes de sair, aconselha a Não sei Akane quem que de é algo. pior aí. Ela provavelmente é o alvo do Toshio. Ele nem falou por maldade, mas sim que ela devia ficar atenta.
Enfim, eles se separam e enquanto Meu o Taishi Deus. tentava dar uma de pedófilo novamente, a Yumi conversava com a Akane, dizendo que ela não precisava agir como se fosse indestrutível perto dela, e que também estava preocupada com ela. A Akane diz pra ela que estava tudo bem, mas dessa vez é a própria Yumi que a convence de que a Akane pode sim confiar nela, e a beija, dessa vez mais recíproco. Bom, enquanto todos dormiam, a Yumi para e pensa. Um corpo como o da Akane é muito frágil, e também ela já tinha ferido o ego do Toshio. Não tinha como ela ganhar. A única que tinha chance de proteger a Akane era ela, Yumi. Então, decidida disso, ela pega o cordão, esconde e vai se encontrar com o Toshio. Onde ela finge concordar com a ideia de ele a proteger. E como o belo músculo no lugar do cérebro que ele Será que vai? ele aceita Ela vai na morrer. hora. Passado um tempo, o Rei já acorda e vai ao banheiro. Onde ele bebe um pouco de água e pensa se tinha algum tipo de saída lá. Mas Eu acho que ela também vai não acha conseguir nada. matar ele. E na volta, ele parecia pressentir algo ruim vindo do andar de cima, onde o Toshio estava. Então ele rapidamente vai verificar, passando por cada uma das salas. Vemos então que a Yumi utilizou do fato que o Toshio só tinha algum tipo de confiança nela, e após ele adormecer, iria tentar o enforcar. Porém, não funciona e ele acorda, Droga. furioso e a espancando, começando ele mesmo a tentar matá-la. Felizmente o Reiji chega na hora, vê a situação e corre pra ajudar, derrubando o Toshio pra Yumi poder fugir. Caraca. Porém ele se ferra, porque de jeito nenhum ele é capaz de bater de frente com aquele cara. Tanto que o Toshio consegue o colocar na beirada da escada, quase conseguindo enforcar ali mesmo. Nesse momento, a Yumi aparece com o cordão amarrado nos pulsos, envolve no pescoço do Toshio, e enquanto ele tentava resistir, ela diz pro Reiji pra segurar nas pernas e não deixar soltar. E então, fazendo isso, a Yumi aproveita uma brecha pra pular da escada, e assim com seu peso, forçar tanto o pescoço do Toshio, que se ele não morresse por quebrar, Ia quebrar. iria por perder todo o ar rapidamente. E não da outra. O Toshio se torna a primeira morte do Dokumoshi. Bem e Yumi feito pra a ele. primeira a bem matar. feito. O O outro tem que Reiji morrer quase também. vomita por ter presenciado e participado da morte de uma Caraca. pessoa, pensando como até agora a vida dele era pacífica, e agora ele tinha uma morte nas mãos, mesmo que ele queira negar, tá evidente. Bom, eles descem a Yumi e ela fala pra Akane que ela conseguiu. O perigo tinha passado agora graças a ela, o que claramente deixa a Akane assustada. Mas enfim, o Reiji e o Kitoshi então levam o corpo do Toshio pra o quarto isolado, Cozinhar, onde tinha né? o cutelo e a panela. Não que ele planejasse algo, mas era melhor do que deixar no corredor apodrecendo. E também que, deixando ele ali, é praticamente impossível de alguém ir lá. Afinal, tem um cadáver naquela sala agora. Bom, o Reiji volta pra sala e Ai, acaba meu abrindo Deus. a das mulheres sem querer. E elas estavam trocando de roupa. Pode parecer meio deslocado essa cena, É. mas acredite, vai fazer bastante sentido com o que vamos ver mais pra frente. O Reiji vai ao banheiro, onde ele precisava pensar um pouco, e nesses pensamentos ele obviamente Meu acaba Deus. pensando nas duas que viu. Enquanto isso, a Akane tá tratando os ferimentos da Yumi, onde ela diz que tá tudo bem, pois agora a pessoa se Eu metendo tô com na um pouco de relação das medo duas dela não agora. tava mais ali. Tipo, e a Akane parece que ela entende tá muito o que ela tava obcecada. dizendo. Então ela decide mentir que vai ao banheiro pra sair daquela situação. Tá. No corredor, ela começa a pensar que a Yumi se comprometeu a se ralar toda, quase ser morta e matar no processo. E ela se pergunta se é Maluca. isso, Dokumoshi, porque agora a Yumi estava mais forte, ela estava viva e ela fica com medo dela. A Mitika chega e basicamente a conforta, dando um cafuné na cabeça dela e saindo. O que Eu acho deixa que a a Akane Mitika é o envergonhada menino. por estar sendo confortada por uma criança. Enfim, a Akane se recompõe e se mostra determinada novamente. Ela não iria morrer e não importava quem ela tivesse que usar, então ela vai para o alvo mais fácil naquele momento, o Reiji. Ele basicamente estava se aliviando no banheiro, até que a Akane chega e manda o Se aliviando papinho de para qual forma, disfarçar por a gentileza? intenção dela. Ela finge tropeçar para ficar mais próxima e quando percebe que ele estava animado, Já tá aproveita a ficando, chance né? e começa a convencer ele com as Meu cartas que tem. Deus! Se ela tiver que usar o seu Ela tava corpo pra dando uma isso, mamada? então que Não, assim acho seja. que não. Mas é claro que a Yumi nota isso de uma forma ou outra. E ela O vai querer Yukitoshi matar entra ele. no banheiro e os dois quase são pegos, mas conseguem disfarçar aparentemente. Aparentemente. E parece que o Reiji caiu exatamente nas garras da Akane. Ele tá fisgado. A imagem Que de uma isso? borboleta é importante e que vai ser explicado mais pra frente. Era uma estratégia horrenda, mas ela iria sobreviver assim. Bom, o Reiji desce as escadas e vê a Eu vi Mitika alguma contra a coisa sobre parede pelo sêmen e Taishi, nutrientes ali. dizendo que ela pode confiar nele, que ele Ah. pode oferecer todo tipo de conforto pra ela. E quando ela vê o Reiji, ela corre na direção dele e diz que não gosta do Taishi, que não quer ficar perto dele.
e daí ela sai correndo, deixando ele bravo, que volta pra sala chutando as coisas e com raiva do Reiji. Enfim, o Reiji só conversa um pouco com o pessoal, claramente iludido Salve, pela Pedro. Akane, e a expressão da Yumi mostra que ela sabe de algo, e por isso ela comenta que o Reiji era nojento, e o que a namorada dele diria sobre isso. E o Reiji só ficou com o pensamento de que ela não tinha nada a ver com a Yumi, e ele tem a lembrança da Mari chorando por ele. E fica claro que a Yumi não vai deixar o que aconteceu barato. Essa menina virou uma psicopata, velho. Parte 3. Agora a parte 3. Inveja. Desumanização. Meu Deus do Inveja. céu. Meu Yumi Deus. Akiyama, 21 anos, universitária. A Yumi desde sempre era uma garota tímida e meio solitária, mas no ensino médio ela conheceu uma garota chamada Yukina, que aparentava ter algum interesse nela. E isso se concretizou quando um dia ela estava limpando o salão de treino e a Yukina simplesmente veio e beijou a Yumi. Meu e ainda Deus. fez com ela. Isso parece ter acordado um sentimento que ela nunca teve. Porque durante um bom tempo a Yukina vinha falar com ela, dava carinho pra ela, ela tava feliz. Ao ponto de basicamente sentir Meu Deus, que ela mano, tem era da mais Yukina, cenas. de corpo e alma. Mas um dia a Yumi encontra a Yukina com outra garota. Essa Yumi e isso matou quebra o alguém coração já, dela. véi. Ela vê como a Yukina simplesmente trocou ela sem mais nem menos. Mas em vez de culpar ela, a Yumi tava culpando a outra garota. Porque aquele Nossa. era o lugar dela. Porque ela merecia mais atenção. Num dia, a Yumi tentou convencer a Yukina de voltar e que faria de tudo por ela. Mas ela negou e só riu da cara da Yumi. E quando ela tentou puxar um canivete, a Yukina deu um tapa no rosto dela e as duas começaram a brigar pelo canivete. Até que nessa briga, a Yukina é jogada contra o trilho de trem e totalmente destroçada Deus. por ele. E agora, ela estava Prela. associando a situação do seu passado com a atual. A Yukina sendo a Akane agora. Bom, vemos o Reiji pensando que tá com muita fome e se perguntando onde estava a Akane. Mas nessas passeadas ele encontra a Yumi, que começa a perseguir ele. E quando questionada Credo. sobre, ela diz que o Reiji não é alguém digno da Akane e parte para o enforcar. Agora eu entendi uma experiência tóxica. Reiji Essa consegue garota se é libertar e tóxica. corre pela escola toda fugindo. Ele entra numa sala e se fecha lá. Mas nenhuma porta impede a Yumi, que tenta arrombar na força Caraca. bruta. E quando o Reiji abaixa a guarda, Presta. ela aproveita Vai vir pra o passado assustar de ele. todo mundo e todo mundo vai ter um passado, tipo, que fez alguma merda. Provável, né? E, mano, tipo, a menina que parecia ser mó boazinha, que tava ajudando o cara que tava caindo da escada. Uma maluca. Continuar a perseguição. No final, a mas criança parecia vai ser que a não pior, importava matou os aonde ele pais. fosse. Além da Yumi vir atrás, não tinha ninguém à vista. Em nenhuma das salas. E numa das salas que ele para, a Yumi aproveita pra enrolar o cordão da blusa e começar a enforcar o Reiji. E parece que ela iria conseguir. Paralelo a isso, vemos rapidamente Deus. na delegacia os pais da Yumi preocupados com o sumiço dela. Mas um policial chega, o Kaneda, e diz pra eles contar tudo sobre o caso. Guardem esse rosto. Voltando, a Yumi tá quase conseguindo matar o Reiji enforcado, até que num último impulso ele consegue Toma dar uma cotovelada na no seio teta. dela, permitindo ele escapar. E por um momento, ele vê de novo a Mari naquela mulher, impedindo de matá-la e só fugindo. Ele procura em todo canto mesmo, mas não consegue achar ninguém. Então, sem escolha, ele vai até a sala onde deixaram o Toshio. E por mais que ele já começasse a feder, ainda tinha um cutelo ali, e poderia servir para se defender. Mas por estar com fome e exausto, ele começa a adormecer. Ele alucina um pouco sobre a Yumi estar o matando e dizendo pra si mesmo que não pode morrer ainda porque quer ver a Mari. E quando alguém chega perto pra pegar o cutelo dele, o Reiji no impulso ataque quase acerta o Yukitoshi. E ele estava dizendo pro Reiji largar a faca. E quando ele olha, tava cheia de sangue. E quando Então? ele corre pra saída, ele vê o corpo da Yumi estirado no chão, com um corte enorme no pescoço. E a única foi hipótese é Não que o Reiji foi. acabou a matando. Não é Oxi! possível que O foi Yukitoshi ele. Mas pergunta... vamos ser bem sinceros? Vamos ser bem sinceros, mesmo se não foi. Mesmo se, sei lá, foi ele. Ela tentou matar Ela ele. tentou matar ele, cara. Ela tentou É matar por ele. tentativa de assassinato, né? Mas eu não acho deu que- certo, autodefesa. Eu acho que não Uma foi paz. ele, eu acho que foi a menina criança. Eu também não sei, eu não acho que Eu foi não ele sei, também, essa criança não tem expressão, me dá um pouco de medo. É. Bem Ela é diretamente, do mal. sem escrúpulos, se ele matou a Yumi. E o Reiji tenta dizer que ele se trancou ali com o cutelo porque ela tava tentando matar. Mas não tem como negar que, aparentemente, o matador é ele. O Yukitoshi explica que o pessoal todo tinha ido vasculhar outras áreas. Eles não iam ficar o dia todo sem fazer nada. Sem pistas de se foi o Reiji ou não. E porque Yumi tava se arrastando pra fora da sala,
A única coisa que importa é que 2 dias, 2 mortes já ocorreram. Toda aquela ideia de Dokumushi estava progredindo. E agora, quem seria o próximo? O pessoal leva a Yumi pro quarto de cadáveres e lá o Yukitoshi revela que pode ter influenciado um pouquinho, talvez. Quem sabe revelando o que a Akane e o Reiji fizeram no banheiro para poder deixar a Yumi enfurecida. A Akane dá um tapa no Yukitoshi, o chamando de nojento, mas ele diz que ela não tem direito de dizer isso. Afinal, ela também estava usando o que tinha ao alcance para sobreviver. O Yukitoshi reconhece que o Reiji era apenas um alimento para ela, que nem uma borboleta indo pegar néctar da flor. E quando a Akane tenta revidar por ele chegar mais perto, ele dá um tapa que a faz cair na hora. E sem muito discurso, o Yukitoshi pega o cutelo e faz algo. Enquanto ele saía e avisava pro Reiji que ele devia tomar cuidado, porque aquela mulher só queria o devorar, nos é mostrado que a Akane tá com o cabelo cortado agora. Nossa, eu O já Reiji tinha tenta matado. mostrar consideração e a Akane aceita essa gentileza. Ele pensava que queria sair daí com ela. O terceiro dia chega. Ela vai morrer. Desde que a Yumi Pilantra, morreu, eles não véi. conversaram muito. Tem cheiro de sangue no terceiro andar todo e todo mundo ali tá morrendo de fome. Principalmente o Taishi. Numa troca, a Michika volta do banheiro e o Taishi, que já tava enlouquecendo, pensa que esse cheiro bom indicava que a Michika já tava pronta pra ser devorada. O Reiji protege ela, dando um chute na cara dele, mas o Taishi já nem liga nesse ponto. Ele já aceitou que vai morrer, então se é pra ser assim, então ele vai fazer o que quiser. O Reiji e a Michika correm pra outra sala e se trancam lá, onde lá ela fica próxima do Reiji, como se ele fosse o irmão dela. Mas uma coisa estranha que ele repara é que a Michika tem um cabelo branco, mesmo sendo uma criança. Ai, Bom, ela, o Reiji vê a ela necessidade. é tipo a órfã. Ela tem aquela doença que não cresce e parece criança o resto da vida. Será? Ai, que medo, gente, credo. De proteger ela, Será? porque ela é só uma criança nessa matança. O Taishi não estava aguentando a fome e decide ir até a sala de cadáveres. Ele pega a panela com água e aquece para preparar a carne. Então, como ele deveria fazer isso agora? No final ele acaba cortando partes da Yumi, mas no primeiro corte ele já vomita por não aguentar ver aquela cena e nem o cheiro de carne humana cozinhando. Paralelo a isso, a Akane e o Yukitoshi se encontram e ela aceita a proposta de fazer dele sua nutrição. Além disso, o Reiji acorda, vê que a Michika tinha sumido, e então ele começa a procurar dele? por ela Meu e também Deus. pela Akane, que Ai, estava ela tendo mamou seu o cara. nutriente. E nessas buscas... Entendi o nutriente pelas duas, agora. ele Hã? O nutriente. Porque lá em cima, quando ela mamou esse menino, ela falou alguma coisa sobre sêmen e nutrientes. E é literalmente isso, o néctar. É aquele leitinho da manhã, entendeu? Meu Deus. encontra os dois Meu na sala Deus fazendo do mais céu. coisas ainda. A Akane até diz pro Yukitoshi que ela só não foi morta porque ele mesmo precisa dela, não é? O Taishi finalmente consegue a tão aguardada comida que queria e é o primeiro a se render ao canibalismo. O Yukitoshi e a Akane parece que agora se entendem, já que ele viu algo demais na Akane e ela, que não é boba, vai aceitar essa proteção. Na saída eles encontram o Reiji, que estava totalmente Bravo, só porque enfurecido. ela mamou o E na cara. outra sala, o Taishi estava comemorando que estava de barriga cheia. Nossa. Ele iria sobreviver e brincar com a Michika à vontade desse jeito. Meu Faltavam Deus, ainda demente. 100 horas e a matança já estava para alcançar números maiores. Parte 4. Luxúria e gula. Rendição ao jogo. Rendição ao jogo. Taichi Nogisaki. 24 anos. Desempregado. Desempregado. E ela Taichi tem o mesmo desde peso que sempre eu. sofreu bullying por ser gordo e gostar de anime. Ele não tinha nenhum amigo e isso fez ele se isolar. A minha história. Eu tenho o mesmo peso que eu. Ele sofria bullying por ser gordo. Caraca. Isaki, 24 anos, desempregado. Ele é O 2 Taichi desde centímetros mais sempre alto. sofreu bullying por ser gordo e gostar de anime. Ele não tinha nenhum amigo e isso fez ele se isolar do mundo e sair da escola. Ele só ficava com seus animes e jogos. Caraca. Num dia que ele tava voltando do mercado, ele para num banco pra comer e nisso ele vê uma criancinha brincando. Ai, meu Ele Deus se do pergunta céu, não sei se se eu não vou era aguentar. perigoso demais a essa hora uma menina tá na rua. A pequena nota ele e se aproxima, então sem saber como reagir, o Taichi só oferece o lanche dele pra ela, e os dois conversam um pouco. Logo depois ela diz que tem que voltar e agradece. Aquilo definitivamente acordou algo no Taichi, já que aparentemente era sua primeira amizade. E uma semana se passou nessa rotina, eles se encontravam, conversavam e comiam juntos.
Até que numa dessas a menina pergunta se ele tem uma namorada. Ele responde que não e ela se pergunta o porquê, já que ele era tão gentil. E no impulso, ele pergunta se ela queria ser a namorada dele. Deus do céu, Ela gente. obviamente recusa, mas ele tenta insistir. E isso começa a apavorar a menina, que diz que ele tá assustando-a. Isso desencadeia uma fúria no Taishi, que Meu parte Deus. pra cima dela e começa a enforcar até ela começar a espumar. O Taishi foge depois de ver isso e não sabe se ela morreu ou não. Tudo que ele sabe é que ela sumiu, e seu único objetivo era encontrar ela novamente. Travesseiro, De meu. volta aos Mano, dias ele tinha uma atuais, vemos que Você sim, viu ele? tinha uma... O único Ele objetivo tinha uma era boneca dela no chão, não tinha? Ah, deixa eu passar mais um encontrar ela pouquinho. novamente. Meu Deus do céu, gente do céu, gente do E se céu. você parar pra pensar, tem umas... A boneca tá esporrada. Então, né? E tem uma calcinha agachada ali. Sim, provavelmente ele tinha usado, né? Ai, gente, eu tô ficando traumatizada. De volta aos dias atuais, vemos que sim, tinha uma pessoa vendo toda aquela situação pelas câmeras e contando que só faltavam 4 pessoas. Vai para a discussão entre o Reiji e o Yukitoshi, que questiona por que ele estava tão fissurado com a Akane se o Reiji tinha uma namorada esperando por ele. O Yukitoshi chama o Reiji de idiota e conta que a única razão pela qual a Akane estava fazendo com eles era para ganhar nutriente, para enfraquecer os seus oponentes. O Yukitoshi até fala pro Reiji porque eles não têm um trissome ali mesmo, mas quando ele avança um pouco, o Reiji vai pra cima e começa a questioná-lo com um olhar enfurecido, e era isso que o Yukitoshi queria ver. Sem mais essa de bom moço, todos ali estavam mostrando suas verdadeiras faces. Meu Deus. Todas aquelas pessoas estavam Censurado. borbulhando com o veneno, só esperando demonstrarem as facetas tóxicas delas. E o Yukitoshi acreditava que era trabalho dele acordar essas partes. O Reiji questiona por que raios ele estava se divertindo com aquilo. E o Yukitoshi só diz que ele tá ali para aproveitar o Dokumushi, independente do que pensem. E ele ainda diz que foi ele quem arquitetou toda a situação com a Yumi. Então, enfurecido por isso, o Reiji vai e começa a enforcá-lo. Porém, ao ver que o Yukitoshi estava almejando aquilo e pensando que se fizesse isso jamais conseguiria olhar para Mario novamente, ele para. Decepcionado por isso, o Yukitoshi dá uma cabeçada no Reiji e dessa vez ele quem parte pro ataque. Ele diz que o Reiji é um incompetente, sempre fugindo das coisas que estavam na cara dele. Uma pena que ali, naquela escola, não tinha como. Não importava onde ele fosse, o Yukitoshi iria encontrá-lo. Com essas palavras de fugir, o Reiji começa a ter lembranças da Mari, chamando por ajuda. Boa Por noite. enquanto são coisas que a gente não entende, mas vão ficar claras perto do final. Com isso, o Reiji surta e consegue dar a volta por cima e, envolvido de pura raiva, ele e o Yukitoshi caem da escada. E Meu por Deus. bater a cabeça, o Yukitoshi apaga. Vemos uma cena de alguém dirigindo e vendo Boa no noite, relógio Kyo. que faltavam cerca Boa de noite, Kyo. 98 horas ainda. Era aquele policial, o Kaneda. E quando vemos o caso Não, da ele Yumi, continua ele diz estranho, que Mario, esse ele caso só já não foi apareceu encerrado, dando a entender que a Yumi foi considerada desaparecida e sem pistas de como investigar, simplesmente porque não era do interesse dele, e também por causa que ele sabia onde a Yumi estava. A Akane vê e o Yukitoshi ainda estava respirando, então decidido, o Reiji pega o cordão da blusa e leva o Yukitoshi pro banheiro, Meu mesmo Deus. com muita dificuldade, já que ele estava fraco, e ele o amarra lá. Totalmente achei que ia exausto, matar. ele Eu vai também. até a sala com um timer e vê que ainda falta muito tempo. Ele já tava desistindo nesse ponto. Agora vemos o Taishi preparando sua comida e carninha. vendo que ele realmente se entregou ao canibalismo e já tava totalmente insano. A Akane vai, determinada a vencer essa palhaçada, e encontra o Reiji, onde ele diz que não tinha jeito, se ele deixasse o Yukitoshi andando por aí, ele o mataria. Então a Akane vai e aproveita esse estado frágil do Reiji e conforta ele. Bora conseguir mais E quando ele nutriente, estava né? pra se render novamente ao prazer, Meu Deus. a Michika vê a cena e fica chocada, saindo correndo. Novamente, o Reiji estava fisgado na armadilha da Akane. Vemos que a Michika estava chorando na escada e vamos logo entender o porquê, Ai, meu Deus, mas tô com outra medo da hora, Michika. pois o Taishi apareceu carregando a cabeça do Toshio. Ela tá, fica enojada e assustada, mas o Taishi garantia que tudo ficaria bem, o Reiji não iria mais machucá-la. Então, o Taishi leva a Michika para a sala de cadáveres para eles comerem juntos. Enquanto Meu isso, a Deus. gente vê o Kaneda observando uma família na praia. Ele recebe uma ligação e a pessoa do outro lado o chama de Renbi, como se fosse um codinome, e agradece, pois aqueles 4 dias estavam sendo incríveis pro plano deles. Ele até oferece o Kaneda de se juntar a eles, pois se descobrissem que ele estava envolvido com aquele grupo, ele estaria em sérios riscos. Mas o Kaneda diz que não se importa, ele fez aquilo por ele, e ele volta a observar a família.
dizendo que não demoraria muito por Reiji também encontrar a Mari. De volta à escola, o Yukitoshi, além de fraco, agora estava desidratado e não conseguia nem se desamarrar. O Reiji estava num estado de leveza, Meu ele nem Deus sabia o do que estava céu. acontecendo mais. Ele estava com fome, queria tanto aqueles pratos deliciosos e quentes, então ele tem uma Tá pequena seco. parcela de seu flashback. Ele tinha chegado em casa e tinha várias comidas ótimas prontas na mesa, preparadas pela Mari. E o Reiji pensa que ele só dormiu uma vez com ela, e ele estava tentando evitá-la nesse ponto, ele não queria assumir uma relação. Mas a fome fala mais alto e ele come o jantar. E outra coisa que fala mais alto é o desejo dele quando a Mari coloca a camiseta do Reiji. Eles dormem juntos novamente, e ela inclusive fala pra ele não chamar ela mais de Kobayashi, mas sim de Mari. Com todos esses pensamentos, o Reiji se pergunta se a razão pra ele estar ali era por causa da Mari, mas ele nem sabe se ela sequer foi encontrada. Ele prefere esperar estar numa situação melhor, agora era melhor ele só sobreviver. A Akane chega e parece que ela iria confortar ele, o cobrindo, mas na verdade ela enrola a jaqueta dele em volta do pescoço e começa a estrangular o Reiji. Ele Já tenta tá se livrar, seco, mas né? ela pega novamente e dessa vez sem escapatória, o Reiji iria morrer ali e agora. Porém, surpreendentemente, ele é, entre aspas, salvo pelo Taishi, que bate com uma estante na cabeça da Akane. Ai, você sabe Sem por saber o isso ceboso, porquê acho que eu ele preferia estava atrás morrer. dela, a Akane o arranha e depois dá um chute na virilha do Taishi para o desestabilizar. E quando ela começa a fugir, o Taishi fala que já comeu a carne dos outros. E ela se pergunta onde tá a Michika. Ele responde que ela tá aguardando no andar de cima como uma boa menina. Nos é mostrada então a razão disso. A Michika tava chorando por causa dos pratos de carne humana que ela tava vendo. E quando insistido, a Michika demonstra outro olhar, dizendo que o Taishi era um bully. E por causa disso, ele se ajoelha e pede perdão, perguntando o que ela precisava. A Michika então comenta que Ela só manda aceitaria matar a a melhor mulher. e mais saborosa refeição da escola, que ainda estava viva, a Akane. Se ele a trouxesse, a Michika o perdoaria. Então tenho com certeza isso, que a o Michika- Taishi, a Michika, obcecado por poucas essa ideia, ideias, vai atrás da Akane, que tenta bicha fugir, manipulando mas todo aquela mundo. porrada na cabeça tava fazendo efeito ainda. Ela iria Acerta desmaiar se ela. demorasse demais. Ela Michika corre pro God. banheiro e tenta desesperadamente desamarrar o Yukitoshi, mas não consegue e é levada até a sala, onde era questão de tempo até ela virar a próxima refeição, e nos é mostrado o passado dela. Akari Komiya, 21 anos, garota de bordel. Desde a Garota de infância bordel. dela, a Akane tinha que lidar com homens que nem sabia se era seu pai ou não, por causa de dívidas que a mãe dela tinha, Meu Deus. que quem acabava pagando era ela e seu irmão, que eram abusados e apanhavam sempre. O irmão dela era alguém com uma doença incurável, então bem cedo a Akane começou a trabalhar nos bordéis, onde no começo ela vomitava por causa do álcool, mas conforme o tempo passava ela aprendia a não temer a luxúria dos homens, e ela deveria utilizar as armas que possuía para conseguir o que queria, lembrar-se que seu corpo é uma arma. Ela via que seu irmão ia enfraquecendo mais e mais conforme o tempo passava, e chegando num período ela conseguiu pagar todas as dívidas da mãe, eles não precisariam mais temer a Yakuza. Porém, quem estava lá era um dos membros que frequentemente aparecia para cobrar. Mas sem deixar ele fazer muita coisa, o irmão da Akane chega por trás com uma tesoura e o perfura. O que não adianta muito, pois ele o coloca contra a beirada da varanda e estava o enforcando. Então, como último ato, Eita. o irmão se joga junto daquele cara e os dois caem para a morte. O irmão acaba sobrevivendo, porém era bem certo de que ele iria sequer acordar. E ela continuou trabalhando no bordel para pagar o tratamento do irmão dela. A Akane recobra a consciência a tempo para desviar de um corte do Taishi. E na briga para ver quem iria ficar com o cutelo, e vendo que obviamente iria perder, a Akane usa as armas que tem à disposição e beija o Taishi. E dura bastante. E não só isso, mas para convencer melhor ainda, ela abaixa e começa a providenciar um serviço com a boca. Meu Deus Isso do céu. enfraquece a moral do Taishi, Coitada. fazendo largar o cutelo, e é óbvio que após isso a Akane aproveita. Ela pega a faca e crava nele, rasgando a barriga dele de um lado ao outro. Paralelo a isso, o Reiji se recuperava e já estava meio Deus. paranoico. Esse Ele tava mangá já tá cercado doido, de já inimigos, era doido, nem a agora tá mais Akane doido ele ainda. podia confiar. Então, sem opção, o único mais capaz de sobreviver naquela situação era o Yukitoshi, e ele parte para o desamarrar. Ele oferece água em troca do Yukitoshi o ajudar, mas o que ele não esperava era que o Yukitoshi já estava desamarrado e parte para o atacar novamente. E enquanto isso, a Akane apontava para Michika e só perguntava uma coisa:
quem diabos é você? No banheiro, o Reishi estava sendo Essa afogado Michika pelo é isso, hein? Yukitoshi e enquanto Sabia a que essa Michika tortura não prestava. acontecia, o Reishi falava que estava ali para pedir ajuda, porque a Akane tentou o estrangular. Então com isso, o Yukitoshi tira todos os elogios que ele fez ao Reishi. Ele é alguém que a Akane poderia limpar os pés. Ele saca na hora que ela usou o quão fácil o Reishi é para o deixar no ponto onde ele não conseguia sequer se mover. Mas a pergunta que fica é, se a Akane tentou realmente o matar, por que ele ainda estava vivo? A Akane gritava com a Michika e também não se convencia por lágrimas falsas, porque ela mesma fazia isso. E então a Michika se revela. Ela fala que jamais choraria por um idiota como o Taishi. A Akane pergunta por que ela foi atrás dela. E a Michika responde que foi pelo Reishi, porque a Akane o magoou. E é claro que ela cai na risada. Uma criança enciumada dela? A Akane diz como aquele era o jeito dela de lidar com certas situações. Alguém como aquela criança não chegaria aos pés dela. Alguém que nem na puberdade devia estar. A Michika então vai e começa a dar chutinhos bem molengas nela, tipo chutinho de criança. E quando a Akane segura a perna dela, a Michika usa o outro pé e dá um chute muito forte no rosto dela. E aproveitando o choque, ela vai e mete uma joelhada no estômago da Akane e ainda pisa nos seios dela. Quando ela tenta revidar, a Michika desvia bem facilmente e dá um chute que faz a Akane cair pra trás na hora. Ela Essa pega o Michika, cutelo e velho. se prepara. Mas logo depois de um golpe, a Michika chega atrás dela e do anel que ela tinha, uma espécie de agulha sai e ela espeta o pescoço da Akane com isso. E bem rapidamente os efeitos começam. Ela começa a tremer, fica sem forças, cai ajoelhada. E a Michika diz que aquele pessoal todo estava lutando para sair daquele lugar, enquanto ela estava lutando para vencer. A Akane começa a ter alucinações de todos os mortos naquele quarto começando a se levantar e devorar ela viva. No banheiro, os dois ouvem os gritos da Akane e partem para o andar Nossa, de mas vai ser cima. difícil pra Michika Chegando matar lá, esses dois, eles eu veem a Akane Vai se andando fazer, né? todo torta, É. sem saber o que era realidade ou não. O Yukitoshi, que parecia ter pego algum tipo de afeição por ela, é o primeiro a levá-la em segurança. Enquanto o Reishi entra na sala e vê aquele matagal de tripas e sangue. Aquele cheiro quase o faz vomitar, só não vomita porque não tinha mais nada pra sair. E escondida, ele encontra a Michika, que faz seu teatrinho pra o convencer a protegê-la. O Yukitoshi manda os dois saírem, pois ele acreditava que a Akane não estava morta. Ela não se deixaria morrer tão facilmente. Se iriam ficar reclamando, era pros dois saírem. O Reishi ainda tinha muitas questões, ele ainda estava bravo com a Akane, enquanto o Yukitoshi conversava com ela desacordada. Por que ele a deixou viver? Porque alguém como ela era perfeita para aproveitar esse jogo até o fim. Se tinha alguém que iria matar a Akane, seria o próprio Yukitoshi. Eu quero matá-la. E aí, ainda tá comigo? Respira, que a gente tá perto do fim. Jesus. Parte 5. Orgulho cinco, e ganância. Rumo a Parte 5 é qual? Penúltima. Ah, daí tem a sexta parte. Daí tem conclusão. insanidade. Yukitoshi Isaka, 28 anos, assalariado comum. Desde pequeno, o Yukitoshi era fascinado por coisas sobrenaturais, e nisso ele acabou encontrando a ideia do Dokumushi, um vaso com vários insetos dentro, onde eles batalhariam para somente o mais forte sobreviver. Mas um professor dele simplesmente detestava insetos, e pegou dele o pote, e ainda o humilhou na frente da sala. Então, com a esperança de que um dia ele fosse devolver, o Yukitoshi se rebaixou a todo tipo de situação feita para o prazer Poxa, não era sádico só do pegar professor. outro pote e pegar Até mais que ele inseto? descobre que o pote dele estava no lixão. E ele encontra ele lá. Caraca. E por incrível que pareça, ainda tinha um único ser vivo lá dentro. Aquilo era o tesouro do Yukitoshi. Num dia, de saco cheio do professor, ele joga o pote nele, espalhando os insetos por todo canto. E nessa fuga ele tropeça e quando estava para ser pego, o único ser que sobrou do seu Dokumushi estava no pescoço do professor. E por ele ser nojentinho, ele faz escândalo e acaba batendo numa construção próxima, onde vários tijolos caem Nossa. e o arrebentam, matando quase que ali Tudo mesmo. não tem ligação com O a Yukitoshi morte. ficava admirado com aquilo. Graças àquele Dokumushi, a vida dele foi salva. E a vitória era dele. Os frutos do que ele plantou realmente aconteceram. Já mais velho, o que aparentemente acontece é que o Yukitoshi se disfarça de um empregador comum para nas horas vagas persuadir pessoas a se encontrarem com ele para que ele levasse até o local onde ocorreria essas matanças. Aparentemente ele usava todo o seu carisma para convencer até as pessoas mais introvertidas a aceitarem isso. Bom, a cena corta pro Kaneda conversando com o pessoal responsável por aquele jogo,
dizendo que a seleção de pessoas foi excelente para a matança ocorrer, somente pessoas com uma predisposição a causarem um inferno ali. E também eles mencionam a garotinha deles, que eu acho que vocês podem associar já nesse ponto. Enfim, o Kaneda só acha toda essa conversa sobre o Dokumushi uma grande baboseira, porque pra ele o que importa é que o Reiji morra de maneira lenta e dolorosa. E ele vai falar com a Mari, mas quando vemos, não é nada mais que um cadáver seco. E vemos que o Kaneda tá tratando ela como se estivesse viva ainda. Uma forma de, entre aspas, terapia. Voltando à escola, o Yukitoshi não consegue dormir, e o Reiji, bom, parece que sim. Então ele vai ver quanto tempo falta pra acabar as coisas ali. O Reiji então aproveita isso pra entrar na sala e confrontar a Akane, que ainda continuava meio catatônica. Faltavam apenas 2 dias e algumas horas, mas o Yukitoshi estava frustrado. Desde sempre ele nunca sentiu amor, porque naquele momento ele estava se preocupando com a Akane. Bom, a Michika chega por engano na sala e ela logo percebe a intenção dele, e sai correndo assim que ele dá um passo à frente. Porque o Yukitoshi a agarra e manda ela abrir a boca, falar o que ela fez com a Akane. Paralelo a isso, vemos o Kaneda visitando um bordel e lá estava a mulher que ele queria encontrar. Ele mostra o pendrive com o vídeo do Toshio sendo morto. Então, esperando muito por isso, ela vê o vídeo. E agora não sabe o que sentir. O assassino do marido e do filho dela estava morto. O que sobrou para ela? O Kaneda então só sugere que ela saia daquele trabalho e ela, ainda meio perdida, só agradece. E ao sair, o Kaneda também parece que está sendo investigado. Bom, voltando para a escola, o Yukitoshi está tentando forçar a Michika a falar o que fazer para salvar a Akane, mas ela só diz para ele poupar saliva, que não iria falar nada. Então, para tentar ajudar, o Yukitoshi dá uma joelhada nela, e quando a Michika tenta ativar o anel, ele percebe e pega antes dela. Mas é claro que ele nem sabe como colocar a agulha para fora, então ele tenta enforcar para forçá-la a falar. A Michika então ri do quanto aquele cara dizia não gostar de pessoas, de querer aproveitar esse Dokumushi, mas estava preocupado com a Akane. Isso consegue desestabilizar o Yukitoshi, tempo bastante para Michika mandar ele se ferrar, falar que o sofrimento tá longe do fim e vazar dali. Cansado, ele volta para a sala onde estava a Akane, pensando que ela foi a primeira que fez o Yukitoshi se sentir humano, e antes dela nada dava graça na vida dele. Enfim, ele chega e vê o Reiji abusando dela como uma maneira de extravasar a raiva. Claro que nesse ponto o Yukitoshi fica puto com ele, então aproveitando que o Reiji já tava com as calças arriadas, ele pisa na virilha dele. Bem feito. Isso, o Yukitoshi enfim vai até a Akane e decide que não pode continuar assim. Não depois que ele já aceitou fazer parte desse jogo. Vai matar a Akane chora ao vê-lo estrangulando e sorrindo, e depois de hesitar por um momento, ele sufoca a Akane até ela morrer. O Reiji diz como ele é um monstro insensível, mas o Yukitoshi nem liga pra isso e começa a estrangular o Reiji também, dizendo que ele iria aproveitar essa linha fina entre a vida e a morte. Mas antes de concretizar isso, a Michika chega e dá uma panelada na cabeça do Yukitoshi. Ela tenta procurar um anel, mas não acha, então sem muita opção, ela só começa a arrastar o Reiji pra fora. Mas o Yukitoshi deixa o aviso, da próxima vez que ele os encontrar, ele vai os matar. No banheiro, o Reiji e a Michika conversam um pouco, e ela diz que estava fazendo isso porque o Reiji também a salvou antes. Ele tenta negar ser uma boa pessoa, mas a Michika se apoia nele, parecendo uma criança assustada. Então o Reiji diz que vai a proteger, não importa o que aconteça. Faltando 2 dias, o Reiji começa a se armar. Como ele não consegue achar uma arma, ele só monta uma barricada na porta do banheiro, que estavam para poder se proteger. E nesse meio tempo, o Yukitoshi ainda estava tentando descobrir como que abre aquele anel. Faltando 1 dia, a Michika vê o Reiji todo exausto e ele meio que parecia ter aceitado que provavelmente ele não iria viver. Então pelo menos ele iria garantir que a Michika ficasse em segurança e saísse viva dali. E sem aviso prévio, a Michika vai e beija o Reiji. Isso obviamente o assusta, mas ela parecia disposta a isso e até tira a roupa. E nesse meio tempo, o Yukitoshi enfim descobre como abrir o anel. Na estação de polícia, o cara ainda estava treinando tirar o alvo. Implícito, sei lá, que ela é mais velha por causa do cabelo branco que ela tinha. Que ela deve ter aquela doença lá da freira, mas mesmo assim é estranho. Imaginando que o alvo é a cara do Reiji, pensando como que ele se atreveu a fazer isso com a filha amada dele. Só mais um dia e tudo estaria finalizado. Vemos o Yukitoshi beijando o cadáver da Akane e dizendo que juntos eles iriam finalizar aquele Dokumushi. Esse povo é ele muito então pega o cutelo e corta o pescoço dela. Errado. No banheiro, o Reiji estava muito confuso sobre aquela situação.
Não era certo aquilo acontecer, mas a Mitika continuava insistindo, dizendo que eles eram só um homem e uma mulher, até dizendo que o Cadê só um amavam. lugar? Era algo muito estranho. Ela tinha o cheiro de uma mulher madura, então quase se entregando ao prazer, Meu Deus. ele pensa que todos estavam fazendo o que queriam naquela situação, então ele também iria. Mas com isso ele começa a alucinar, vendo todas as pessoas do jogo, o julgando, e ele para de vez quando vê a Mari, dizendo que ele tem que achar ela. Então dessa forma ele só deixa pra lá e fala que não vai fazer isso, e diz pra Mitika que ela não precisa agir como uma adulta, e ela responde com um soco na barriga dele, e depois saindo dali, deixando Ureija aos prantos, e dizendo que se ela tivesse um corpo adulto, ele teria continuado. Ela começa a andar e se culpar e lamentar por não ser capaz de atender ao que Ureija deseja, até lembrando do que a Kane disse. Ela surta inclusive, pensando que aquele era o Dokumushi dela, não tinha razão pra ela não ter o que queria. E com esse surto, o Yukitoshi a encontra, e com a agulha pronta, ele parte pro ataque, e consegue numa fincada espetar a Mitika. Michiko Okazawa, Ah, vai explicar. idade desconhecida, líder de um culto religioso. Ah, miséria, Na quarta líder! série, Mitika e seus amigos estavam de férias e ela e sua amiga Chizu estavam planejando o que fazer. A vila dela estava tendo um conflito religioso entre os conservadores e os liberais. Então, para mostrar a superioridade da sua parte, um dos líderes radicais fez um jogo. Bom, conhecemos o Kouta, um amigo da Mitika que a protege sempre e brinca com ela. Fica evidente que a Chizu gostava dele, mas ficava quieta quanto a isso, e os três brincavam um monte nas férias. No entanto, chegou o dia onde os três e algumas outras crianças foram colocadas no Dokumushi, onde Meu elas Deus. não poderiam sair por um mês dali. Se quisessem sobreviver sem passar fome, Uma das crianças deveriam parece o matar e gordinho, devorar né? quem eles quisessem. Graças a serem inteligentes e fortes, Chizu e Kouta conseguiram proteger a Mitika e só restavam os três ali, e eles pensavam que conseguiriam aguentar por um mês. Mas não foi bem o que aconteceu, pois era visível que a Mitika precisava de mais energia, já que ela estava numa fase de crescimento. Então com isso, a Chizu confessa que gosta do Kouta e diz que entendeu agora. O Dokumushi não vai acabar até apenas uma pessoa sobrar. Então como eles estão tentando proteger a Mitika e a Chizu não vai ter coragem de matar o Kouta, ela era a melhor opção. O Kouta tenta brincar com a Mitika depois para tentar animá-la, mas ela, triste do jeito que tava, culpa ele e tenta extravasar a raiva nele. Mas logo percebe que ele não tinha culpa de nada. Então para compensar em ter deixado a Mitika daquele jeito, ele a beija. E com isso ela percebe que também estava apaixonada, no pior momento possível. Então ela concretiza o que estava pendente. A Mitika Meu mata Deus. a melhor amiga e o crush dela, sendo a primeira que sobreviveu a um Dokumushi daquele culto. E também, por alguma razão, depois disso, seu corpo parou de crescer. Ela podia envelhecer o quanto fosse, Aí, ó. mas ela permanecia com corpo e voz de criança. Agora, com seu passado revelado, o Yukitoshi a carrega para a sala. Por mais confuso que o Ureija estivesse, ele vai atrás dela, já que não tinha muito o que ele fazer. Ele percebe o cabelo dela no caminho, indicando que o Yukitoshi fez aquilo para atraí-lo. O Ureiji chega no corredor e vê aquela pia de cadáveres e tripas, e ao entrar na sala ele rapidamente consegue assumir o controle do cutelo, perguntando o que está acontecendo com a Mitika, que ela estava tremendo e chorando no chão. O Yukitoshi diz que essa criança não é nada inocente, aquele anelzinho barato continha uma agulha com uma neurotoxina, e que foi isso que fez a Akane ficar daquele jeito. Agora o que estava acontecendo com ela. Ele também explica que todo aquele Dokumushi também reuniu pessoas problemáticas, que todas tinham alguém que queria as ver mortas, seja por crimes cometidos ou por saberem usar demais as armas que tem. A Mitika iria morrer mesmo se deixada sozinha, e daí era só matar o Ureiji pro Dokumushi do Yukitoshi estar completo. Ele grita isso pra câmera, o Renbi, vulgo Kaneda, e isso distrai o Ureiji bastante pra ele tentar um golpe de sorte que não acerta o Yukitoshi. Então, vendo que ele tá amarelando, o Yukitoshi vai na Mitika e pisa no tronco dela até ela vomitar. Então agora que os dois estavam com ódio nos olhos, tava na hora de encerrar aquilo. Um corte seria a morte de um, e uma fincada seria a morte de um também. O Yukitoshi se aproxima com a palma estendida, utilizando ela mesma para ver onde o Ureiji iria atacar. E no impulso ele vai e corta os 4 dedos dele. Mas nesse ponto o Yukitoshi nem liga e aproveita que não tinha tempo do Ureiji se recompor para enfim dar o seu golpe final.
mas ele consegue defender com um braço, e com a agulha espetada no braço, ele abre a guarda e com um corte, ele dilacera do tronco até a testa do Yukitoshi. Para ele aquilo era maravilhoso, mas o Reiji deveria agir rápido, porque logo o veneno iria começar a circular do braço pro resto do corpo. Então, como única alternativa que ele vê, o Reiji vai e com o cutelo corta um pedaço enorme do próprio braço para parar o envenenamento. Nisso, o Kaneda fica puto, porque o Reiji estava conseguindo sobreviver a tudo aquilo. Como que ele não morreu? Mas toda essa raiva é interrompida por uns detetives que chegaram até ele para investigar. Mas sem paciência para isso, o Kaneda joga tudo pro ar e sai dali a toda velocidade no carro. Ele não iria parar até ver o Reiji queimando no inferno. Mas ao ver uma garotinha atravessando a rua e tentando desviar, ele perde o controle e bate com tudo num poste, apagando ali mesmo. Com aquele corte gigante no braço, o sangue não parava de jorrar. Então, sem opção, o Reiji vê uma panela fervendo e só vê essa opção. Ele encosta o ferimento aberto na panela. Depois dessa questão resolvida, ele carrega a Michika em segurança. Faltavam ainda 10 horas, e conforme as horas passavam, o Reiji ia lá, cuidava dela e só pensava, falta pouco, tudo iria acabar. E o timer, enfim, chega a 0. O Reiji fica muito feliz. Acabou. Aquele pesadelo tinha acabado. Ele tava chorando de alegria. Então ele vai procurar a saída. A Michika parecia até preocupada demais com o Reiji. Então nos é mostrado que ela tava só associando o Reiji ao Kouta, seu antigo amor. Então, se dando conta disso, ela decide parar com esse teatrinho e se revelar. O Reiji começa a procurar em todo canto, mas em nenhum lugar parecia ter uma saída. Mano, e ninguém ver respondia. Que desde quando a Michika ganhou o primeiro, ela deve participar de todos e matar todo mundo em todos, se pá. Talvez. Eles vão ao bordel e interrogam aquela mãe que perdeu o marido e o filho sobre o envolvimento do Kaneda e aquelas 6 pessoas. Ela não diz nada e quando confrontada mais ainda, ela só assopra fumaça no policial e pergunta por que ela deveria ajudá-los. Quando ela os procurou, após o acidente, ninguém a ajudou. Somente o Kaneda se ofereceu a fazer algo por aquele caso. Então ela não tem nada a dizer, só espera que ele se recupere e por enquanto ele estava desmaiado, hospitalizado. Na escola, o Reiji estava simplesmente em desespero. Ele não comeu nada em 7 dias. Ele não ia aguentar mais. Ele vê a Michika gargalhando e quando questionada, ela revela que aquele timer não significava nada. Era apenas uma maneira de ansiar os jogadores a terminarem aquilo mais rápido. Então, associando tudo, o anel dela, ela ter cabelo branco, não ter chorado... Quem diabos era Michika? Todo aquele papo de Dokumushi parecia bobagem pro Reiji, mas o grupo da Michika acreditava nisso. Então, para criar uma maldição, sentimentos fortes eram necessários. E nos é revelado que, na verdade, quem matou a Yumi não foi o Reiji. Ele estava dormindo quando ela chegou para o matar, mas a Michika veio logo em seguida, se pagou de boazinha e cortou o pescoço dela num piscar. E deixou o Reiji com o cutelo. A razão pela qual a Yumi estava lá fora era porque ela agarrou a Michika e se arrastou um pouco antes de morrer. Caraca. Felizmente ela conseguiu disfarçar porque o vestido dela é escuro. E daí, com essa informação, o Reiji questiona por que raios a Michika o manteve vivo. E mais, por que ela o protegeu de praticamente todos que tentaram o matar? Simples, porque seria mais fácil manter o mais fraco por último. E mesmo na raiva, o Reiji só comprova a ideia dela, porque nem assim ele consegue bater nela. Ele estava quase se entregando, até que ele pergunta se ela sabe de tudo isso, então, como ele sai daquele lugar? E só tinha um jeito, e o jeito era ela. O Reiji teria que a matar. Poderia até usar o cordão da blusa dele, sabe? O que começou tudo isso, com a morte do Toshio, por aquela mísera corda. E depois tudo teve influência daquela cordinha de alguma forma. Mas mesmo assim, o Reiji só diz que ele é diferente, ele não vai matar para sair dali. A Michika tenta forçar, dizendo que não pode permitir algo assim. Ele tem que matá-la para devorá-la. Mesmo que ela tivesse sofrido tanto, tido que matar os próprios amigos, se ele quisesse sobreviver, teria que experienciar a mesma dor que ela. Nesse ponto, o Reiji só pensa que até a Michika enlouqueceu de vez. Mas daí, ela dá o gatilho final. Ela diz que o Reiji estava fugindo de novo das coisas que estavam na cara dele, assim como fez com a Mari. E quando questionada, ela pergunta pro Reiji se gostaria de ouvir as últimas palavras dela enquanto ela sofria. E isso parece sim desencadear algo no Reiji, porque o olhar que ele mostra é bem diferente. E isso nos leva à última parte dessa história. Parte 6. Preguiça. Toxina de inseto. Preguiça.
Sugiura Reiji, 20 anos, estudante. Desde o começo, o Reiji era uma criança quieta e meio na dele, pois os pais sempre discutiam e quase nunca davam a devida atenção que ele precisava. Então, sem vontade de querer ser alguém, ele cresceu apaticamente e sem perspectiva de vida. Até que um dia, alguns amigos disseram que iriam arrumar uma garota para ele, e por mais que o Reiji não quisesse, quando ele encontrou a Mari e os dois se beijaram numa espécie de desafio, ele decidiu dar uma chance, só que ele só esperava que aquilo fosse uma única noite. Algo que ele só teve vontade na hora. Não queria assumir comprometimento. Mas a Mari já estava pegada a ele, ao ponto de esperar ele chegar em casa e ainda deixar o jantar pronto. Bom, a Mari se esforçava para sempre entregar o melhor dela na relação, mas o Reiji não, já que ele nunca soube como dar afeto direito. Ele até tentou algumas vezes falar pra Mari que não queria que aquela relação se estendesse, mas ele acabava não tendo a coragem no final, já que ainda tinha uma coisa que ele queria nela, o prazer carnal. Enfim, um dia ele vai e conhece o pai da Mari, o Kaneda. De começo ele se assusta e, para surpreender ainda mais o Reiji, o pai dela aplica um golpe de judô nele e deixa bem claro, se o Reiji fizer qualquer coisa que machuque a Mari, ele iria se ver com o Kaneda. Isso obviamente bota mais pressão ainda no Reiji, porque se ele terminasse ele possivelmente não iria sair ileso da história. Mas pela Mari ser tão esforçada e gentil e estar tão investida na relação, ele decide tentar arriscar e continuar. Os dois passam um bom tempo juntos, onde eles até viajam só os dois, e parecia que aos poucos o Reiji estava aprendendo a gostar daquela relação. Parecia que as coisas iriam dali para melhor, era só ele ir para uma faculdade que o futuro dos dois estava garantido. Mas tudo muda quando a Mari chega nele um dia e diz que tá grávida. Isso sim acaba sendo um baita choque na vida do Reiji. Durante muito tempo ele fica pensando nisso, ser pai. Ele mal sabia como gerenciar um relacionamento. Imagina uma família. Ele era só um estudante ainda. Como que ele iria fazer isso? Ele sequer tinha empatia o bastante para ser um bom pai e não repetiu o que seus pais fizeram no passado. Então nisso o Reiji pede que a Mari aborte. Ele tenta explicar tudo isso que eu falei, mas no final a Mari não aceita. E quando questionado por quê, ela diz que dessa forma o Reiji jamais vai poder abandoná-la. Eles estariam para sempre juntos. Ela até diz como isso seria incrível. Seria o maior feito dos dois juntos. Mas pro Reiji isso significaria repetir o ciclo da sua infância. Então, como medida desesperada, ele amordaça a Mari e a amarra. E pede para ela todo dia reconsiderar. Eles poderiam ter esse filho mais tarde, mas ela se recusa. Ela se pergunta por que o Reiji estava fugindo das coisas bem na cara dele. Por que ele se recusava a aceitar algo que ele mesmo fez. Então, como medida ainda mais desesperada, o Reiji vai e leva a Mari para um local abandonado e ele a tranca lá. A Mari dessa vez quem tenta convencer ele a mudar de ideia. Por que ele estava fazendo tudo isso? Mas ele não muda de ideia e a deixa para repensar naquele local abandonado. Claro que a culpa sobe a cabeça do Reiji. Ele não queria assumir um filho, mas não achava certo fazer aquilo com a Mari, por alguém que nem existe ainda. Mas quando ele levava comida, a Mari podia chorar o quanto fosse. Tudo que o Reiji perguntava era se ela iria ou não abortar. Ele não achava certo, mas também não queria assumir. Ele estava num beco sem saída. E ao ver uma criança chorando na rua e acabar visualizando a Mari nela, ele percebe que, assim como uma criança precisa de ajuda, a Mari também precisava. Não era só ele que iria assumir essa responsabilidade. Isso seria algo que eles compartilhariam juntos. Agora, finalmente tomado pela culpa, ele corre para aquele local para livrar a Mari daquele sofrimento e se desculpar. Mas quando ele chega lá, não tinha ninguém. O local estava vazio. E é isso que tinha acontecido. Desde então, o Reiji estava procurando onde a Mari estava. Só tinha um buraco no local e não tinha ninguém também. Durante todo esse tempo, ele esteve tentando encontrá-la. Então, se a Michika sabia onde a Mari estava, aquela era a hora de falar. Porque era tudo que o Reiji mais queria. Se fosse para assumir um filho, ele iria. Se fosse para cuidar bem dele, ele faria. Ele só queria que ela dissesse onde estava a Mari. Mas a Michika só fala: Reiji, você é um estúpido. Você sabe o que aconteceu. Aquele local que ele a levou era um local onde ocorreu um dokumushi do culto dela. Ou seja, tinham câmeras no local. Então eles viram tudo. Até os momentos finais da Mari. Por acaso o Reiji fingiu esquecer para não ter que lidar com a culpa depois? É sério isso? Então, deixa que a Michika vai refrescar a memória dele. Então, enquanto o Reiji repetia para ela ficar quieta, a Michika conta a verdade.
No dia que o Reiji chegou, ele entrou naquele buraco e mais abaixo havia um buraco no chão. E quando ele olhou, a Mari estava se segurando em um galho, pedindo ajuda. O Reiji consegue agarrar e na hora a Mari diz que ele voltou por ela e pelo filho dele. E quando ela menciona o filho, o Reiji fraqueja novamente, pensando em como teria que assumir essa responsabilidade, e faz a Mari escorregar. E por mais que ele queira negar e falar que isso é mentira, a verdade é que foi o próprio Reiji quem deixou a Mari cair pra morte. Em pânico com toda essa verdade e querendo negá-la até o fim, o Reiji, num surto, parte pra cima da Michika com toda a sua força restante e com o cordão da blusa, ele a enforca e a mata em questão de segundos. Agora sim, o Reiji era o único sobrevivente daquele Dokumushi. O mais fracote até então foi o único a permanecer vivo. Agora ele podia ficar cara a cara com seu pecado o tempo que fosse preciso. Dias e mais dias se passam, nenhuma saída é aberta. O Reiji continua preso naquele lugar, sem comida. Água nem ajuda mais. O Reiji se rende à exaustão e principalmente à fome. Ele degusta aos poucos até aceitar a refeição. Se ele tivesse aceitado a Mari de vez na sua vida, ele estaria comendo comida quentinha, bem preparada. Mas por simples preguiça de assumir uma relação, ele agora estava comendo vísceras cujo único tempero era sangue. Quem sabe agora ele não ache saboroso. Uma semana a mais se passa e finalmente as autoridades encontram o local graças às investigações. O Kaneda ainda estava se recuperando e se lembra de como aquele cadáver seco da filha foi parar nas mãos dele. Basicamente, a investigação dizia que o corpo dela não tinha sido encontrado. Então, enquanto ele estava estressado, o pessoal do culto do Dokumushi chegou e disse que eles tinham pistas sobre a Mari. E eles mostram o cadáver seco dela. E fazem todo o teatro para o convencer. E ainda por cima mostram a gravação do Reiji, soltando ela e evitando de salvá-la. Vendo isso e direcionando seu ódio ao Reiji, ele concorda em, com o que pode fazer como policial, organizar o Dokumushi. Tudo para que o Reiji sofra o quanto for preciso. O primeiro passo foi aquela mãe que perdeu a família. E depois ele entrou em contato com o Yukitoshi, que não tinha muito o que falar. Ele mesmo queria se oferecer a participar desse Dokumushi, algo que ele tanto admirou e agora era a vez dele. Ele conta tudo isso para um investigador, e esse mesmo cara recebe o comunicado de que o Reiji foi encontrado vivo naquela escola. E ele estava, bem decrépito, segurando o que restou do corpo da Michika. Toda essa notícia se espalha, e a mídia quer entender o caso, o que só atrapalha a vida dos investigadores. E o Reiji agora estava na cama do hospital, num estado deplorável e provavelmente levaria muito tempo para ele se recompor. E sabendo disso, o Kaneda se manda do hospital para ir atrás do Reiji. Ele não estava em condição de dirigir, então aquela mãe o ajuda. E eles conversam rapidamente sobre como aquele podia ser o último ato dele. Ele chegou num ponto onde o que importava era ver quem acabou com a vida da tão preciosa filha dele no inferno, como alguém que nem se comprometeu a cuidar dela, roubou a Mari da vida dele. Não importa se ele está num estado indefeso, ele iria a todo custo matar o Reiji. O Kaneda adentra no hospital, consegue passar pelo guarda, mesmo com as costelas quebradas ainda, chega no quarto onde estava o Reiji, saca a arma e aponta para ele. Mas incrivelmente, não tinha ninguém na cama. O Reiji estava logo ao lado. Ele já esperava que o Kaneda iria vir atrás dele. Ele conta que durante todo aquele tempo, sozinho e sobrevivendo à base de carne humana, o Reiji conseguiu pensar o bastante, pensar de fato no que fez, e que aquilo era merecido para ele, por tudo que ele fez. Ele até mesmo ajoelha e pede perdão por tudo mesmo. Mas além disso, além de ter percebido seu erro, ele diz como o objetivo de um Dokumushi era que o mais forte sobrevivesse ao custo da vida dos outros. E o Reiji confirma isso, porque agora ele estava mais forte. E não só isso, agora o Reiji estava com fome. E num impulso só, mesmo levando um tiro a queima-roupa, o Reiji abocanha a garganta do Kaneda. E em seguida arranca com toda a sua força. Aquele moleque fraco e preguiçoso agora tinha virado uma verdadeira besta esfomeada. E quando os investigadores chegam, vem apenas um Reiji totalmente diferente do começo da história. Aquele Reiji era mais forte. E no último quadro, vemos uma moça, um membro do culto e um bebê. E é desse jeito que acaba a história. Uma moça
Nosso membro do... Vai ver a mulher, filha do cara ali, aquilo ali foi tudo planejado. Gente do céu. Conclusão. Eu não duvido nada. Dokumushi. Uma história bem bizarra e sangrenta, né? Diferentemente de Akunohana, você pode pensar comigo algo. O anterior nos ensinou sobre a aceitação dos seus erros e prosseguir arrumando eles. Mas o que uma história como Dokumushi tem a nos oferecer? Bom, a resposta, acredite, é um pouco mais complexa do que imaginam. Ele nos mostra todo tipo de pessoas que podem existir e como atrocidades podem ocorrer devido a uma cadeia imensa de fatores. O Reiji só estava naquele jogo porque ele foi um otário que não quis assumir uma família, e mesmo que não seja justificável, ele tem um porquê de não aceitar. Existem por aí, mundo afora, cultos, pessoas que propagam e incentivam demais essas atrocidades, e muitas vezes sim, recorrem a sequestro humano. Pessoas que adoram ver o sofrimento alheio, que não ligam em serem inconsequentes, que têm mentalidades distorcidas, que são desesperadas, tudo isso existe. Até mesmo o ato de consumir carne humana. Acreditem ou não, morte, sangue, brutalidade, isso existe a rodo. A gente só não vê nos lugares certos. E na verdade, é mais comum em certas regiões do mundo. Mas isso é tudo que ele tem a nos mostrar? Não exatamente. Alguns podem ter percebido, mas eu vou tentar explicar. Me diga, você já se perguntou por que a gente consome coisas que remetem a essas atrocidades? Será que é porque somos curiosos? Já que não vemos isso acontecer na frente dos nossos olhos, mas sabemos que é possível, é por isso que nós lemos? Já se perguntou por que existem pessoas com mais ou menos resistência a certos assuntos, não saberia a certas dessa história cenas? não, viu? Esse vídeo, por exemplo, por mais que eu esteja censurando, tem gente que não vai ver até o final, e talvez alguma delas possa ser porque não aguentou. Esse mangá, esse vídeo inteiro, é nas entrelinhas um Dokumushi. Mas e aí? Me diz você que ficou até o final. Estou me sentindo mais Como você forte tá se agora. sentindo? Você, dentre algumas pessoas que viram o vídeo, chegou até aqui. Você viu coisas das quais não queria. Ouviu palavras que provavelmente te nojaram. Ou talvez você seja uma daquelas pessoas que já está acostumada com esse tipo de coisa. Mas de toda forma, eu te pergunto, como você tá? Sente Tô mal. que ganhou algo no final? Não. Bom, Não. Traumas. eu não sei sua resposta, mas eu sei com certeza de uma coisa. Você tá mais forte. Gostando ou não? Meus parabéns. Até o Beleza. próximo vídeo. Não É me tipo- sinto mais forte. Não, mas é tipo ver Berserk e ficar calejado de coisa pesada. Tipo assim, Você tá mais se eu não forte tivesse visto Berserk e visto isso aqui, eu teria ficado simplesmente assustadíssimo. Você tá mais forte em questão de conteúdos pesados. Mas, como a gente já meio que viu Berserk, entre aspas, mano, é pesado, mas não vou ter aquele choque, tá ligado? Eu acho que é tão pesado quanto Berserk isso aqui. Não, eu não tô falando em questão de vida, eu não tô falando em questão de ser mais pesado que Berserk ou Berserk ser mais pesado. Eu tô querendo dizer, por a gente já ter visto Berserk, Mas eu não tô questionando o que você falou, eu tô só dando a minha opinião. tá bom, vida. É isso aí. Hein? Não, tudo bem, é isso aí, você tá certo. É isso. Vídeo de 1h10. Confesso que a história, pior que, mesmo ela sendo muito pesada, é uma história legal de se ver. Não, mas é que a gente, tô falando da forma que a gente viu, né, Berserk, tipo, censurado. Eu sei que Berserk é bem pior, enfim. Aqui também tá censurado, né, então se fosse ler, não sei qual que é pior. Mas no começo eu tava achando ok, acho que a última live que a gente viu, nessa aqui já ficou tipo, meu Deus, se eu pudesse aqui não todo estaria mundo vendo... começou a fazer Não merda, né? estaria vendo isso, sabe? Muito, meu Deus do céu. Todo mundo começou a fazer merda.